Tipos de corrupção. Nós vamos falar hoje no podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Gustavo. E eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Futuro Desconstruindo o Jornalismo. Por favor, você que está assistindo a gente, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta, comenta, compartilha para geral. E se estiver ouvindo a gente por uma plataforma de podcast, só seguir a gente por aí também. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais e acessar todos os dias o portal futurolivre.com. Lá tem notícia e já tem uma matéria exclusiva sobre o tema de hoje. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, Lucas. Tranquilo, né? Um assunto fácil. Assunto fácil. Cada podcast a gente tem trazendo um assunto diferente, mas esse assunto aqui é muito importante e o que a gente tem mais visto hoje no nosso país. Pois é. A corrupção, com toda certeza, faz parte da história do país, do mundo, talvez, né? E hoje, uma coisa muito legal que a gente vai colocar aqui, Gustavo, são ações que podem ser que alguém aí de casa faça e vai perceber que talvez seja corrupto e não saiba. Pois é, Lucas. Coisa que tá no nosso cotidiano, a gente muitas vezes nem percebe, mas tá ali muito presente. E hoje para despertar, talvez, aos olhos de muitas pessoas. Lá. Bom, ato de quebrar os pedaços, é o significado da palavra corruptus, que vem do latim. Corruptus vem do latim. Originalmente, o termo corrupção. Então, esse é o significado da palavra corrupção. A origem também. Em termos técnicos, a corrupção é o ato de corromper alguém ou algo com o intuito de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. Então, a corrupção significa isso. Pois é. Agora a gente vai falar sobre uns tipos aí de corrupção, Gustavo. A gente vê muito no jornal falar sobre isso, a corrupção ativa. Esse consiste em um dos tipos de corrupção mais comuns e danosos para as organizações, cabendo uma responsabilidade direta para a pessoa. Ocorre quando uma pessoa oferece uma vantagem para outra em benefício próprio, indo contra algum preceito moral, ético ou legal. Ou seja, praticar corrupção é para benefício próprio. Apesar de ser mais relacionada à administração pública, também acontece no meio empresarial. Um exemplo é a negociação com fornecedores, com a oferta de benefícios além do que é estabelecido em contrato. Ou mesmo quando se atrasa propositalmente a entrega de um documento ou são omitidas informações, como no caso das obrigações fiscais e contábeis. Pois é, Lucas. E também existe outro tipo de corrupção, que é a corrupção passiva. O benefício de corrupção não é responsável direto por ele. Ou seja, é oferecido uma vantagem para uma pessoa, que não é responsável pelo ato de corrupção. Nas empresas pode ocorrer, por exemplo, quando um funcionário é conivente com uma ação de outro, por também se beneficiar por aquele ato. Na legislação é comum que a corrupção passiva seja referida ao funcionalismo público. Assim, é necessário fazer uma investigação completa para entender a participação de todos os envolvidos. Pois é. A gente tem uma terceira corrupção, que é a corrupção preditiva. A corrupção preditiva, por sua vez, costuma ser associada ao setor público, quando um agente ainda não está investido na posição que permite o oferecimento de vantagens a outros. É o caso de políticos que ainda não foram eleitos e fazem promessas antes de assumir o cargo, ou mesmo no caso de servidores que não foram nomeados. Nas empresas, esse tipo de corrupção pode ser menos comum, mas pode ser entendida com o envolvimento direto ou indireto nos casos do setor público, como na promessa de participação em processos licitatórios futuros. Outro exemplo é o de troca de favores diante de uma possível promoção. Pois é, Lucas. Também temos outro tipo de corrupção, que é a corrupção lateral. Coisa que eu particularmente estou ouvindo a primeira vez. Vamos lá. É um tipo de corrupção mais comum entre acionistas e grandes gestões. É caracterizado pela defesa de interesses próprios dentro de um conselho administrativo, priorizando as decisões que tragam benefícios pessoais. Nesse caso, pode ocorrer tanto de forma ativa quando a pessoa age em favor de si mesma,
quando de forma passiva, favorecendo um grupo de interesses. Em ambas as situações, a organização como um todo pode ser prejudicada. Então, A gente vê muitas vezes isso acontecer, mas a gente não vê como essa opção, vamos dizer assim, sabe? Como corrupção lateral. pois é, a gente é comum, né, nas empresas, um sócio querer se beneficiar por alguma ação dentro da empresa, e a gente não ouve falar que isso é uma corrupção, mas como o Gustavo acabou de ler, acabou de falar pra gente, é uma corrupção lateral. Interessante, né? Agora, Gustavo, para evitar esses tipos de corrupção, né, para que eles não aconteçam, é muito importante investir em compliance e outras medidas, como realização de auditorias internas, elaboração de um código de ética e conduta, investimento em certificação, antissuborno e normas de padronização, o mapeamento e monitoramento de riscos, estruturação e organização de processos. O combate a esse tipo de corrupção deve ser constante. Pois é, Lucas. Práticas corruptas que talvez você cometa. São 14, né, que a gente vai falar. São 14, Lucas. Meu Deus do céu, 14 práticas que talvez você aí de casa possa cometer. Então vamos lá. Primeira, não fornecer nota fiscal. De acordo com o artigo 5º na Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990, é crime a negação ou não fornecimento da nota fiscal, abre aspas, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada. Fecha aspas, assim. Assim, se você é consumidor e não aceitar um produto sem nota fiscal, Então, não pode não deve aceitar o produto sem nota fiscal, né? O segundo é sonegar impostos, Gustavo. Essa prática afeta a população em grande escala. Isso porque, ao sonegar impostos, as pessoas deixam de pagar ao governo uma renda que poderia ser distribuída para a construção de estradas, hospitais, entre outros. Esse tipo de sonegação causa prejuízos de bilhões de reais aos cofres públicos. Pois é, agora vamos falar sobre a terceira. Falsificar carteirinha de estudante. Os ingressos caros podem ser sinônimos de carteirinhas falsas. Para facilitar, acaba criando uma carteirinha falsa. Frente a essa realidade, os produtores de espetáculos acabam praticamente dobrando os valores dos eventos, uma forma de amenizar o prejuízo causado por essas práticas corruptas. Então, é uma forma aí que eles tentam amenizar a situação, mas acabam, vamos dizer assim, aumentando também a forma de fazer que as pessoas utilizem essa forma de conseguir um ingresso um pouco mais barato. Pois é. Subornar policial é o quarto item, Gustavo. É uma das práticas corruptas mais cometidas pelos brasileiros. Principalmente quando alguém comete uma infração no trânsito, né, e tenta subornar o policial com algum dinheiro ali para poder ser liberado. Essa é a quarto tipo de corrupção que as pessoas geralmente cometem. A quinta, Lucas, comprar carteira de motorista. Olha só. A compra da carteira nacional de habilitação, em que tanto quem compra como quem deixa de ser comprado praticam corrupção. Esse tipo de crime vai desde a aquisição de uma carteira falsa até o pagamento da propina para passar no teste. O famoso quebra, né? Que a gente conhece aqui no nosso país como quebra. Pelo menos aqui no estado de São Paulo a gente conhece como quebra. Pagar o quebra para passar ali no exame. Paga esse valor aqui que você já passou. Isso aí a gente vê Acontece, bastante. Né? Acontece. Muita gente paga, ou até mesmo acaba comprando a carteira de motorista para facilitar, para não precisar fazer as provas. Pois bem, aceitar troco errado, Gustavo. Olha só, receber o troco a mais do que é devido, né, é mais uma forma de praticar corrupção no dia a dia. Então, se você tá ali, você percebe que a pessoa te deu um troco a mais, seja honesto, né? Devolve ali, porque isso é um sinônimo de corrupção. Você pode também estar prejudicando muito essa pessoa. Muitas vezes, talvez um pouquinho a mais, mas um pouquinho a mais pode estar prejudicando muito, até mesmo aquele colaborador, que tem muitos que acabam pagando a quebra de caixa.
Pois que a é, gente o não conhece. O operador de caixa sofre. Pois é. A sétima, Lucas. Fazer hora no trabalho para ganhar uma hora extra, entre aspas. O ato de delongar atividades no trabalho só com a intenção de prolongar horas diárias e no final ter que receber por hora extra é um tipo de corrupção muito mais comum do que se imagina. Ou seja, você prolongar aquele serviço que deveria durar rapidinho, com coisa rápida, você acaba prolongando para conseguir aquela hora extra. Pois é, isso aí é um tipo de corrupção, tá, gente? Você é contra a corrupção aí, ó. Cuidado pra você não tá fazendo isso aí. Agora, esse aqui, Gustavo, eu achei curiosíssimo. Bater ponto no trabalho para o colega. Veja bem, falando em corrupção no trabalho, né, como o Gustavo acabou de falar, uma prática comum é bater o ponto para o colega no ambiente do profissional. Mas tanto quem pede quanto quem ajuda são corruptos, porque não é você quem está fazendo aquilo. É um ato de corrupção. O nono, Lucas. Financiar a pirataria. Comprar uma bolsa parecida com de uma marca famosa. Comprar uma cópia de CD de uma banda favorita na esquina de casa. Pode ser por ser mais barato. Essas e outras práticas fazem que você um financiador do crime. Haja vista que a pirataria é contra a lei. Assim, consequentemente, acaba se tornando um corrupto. Pois é. Esse aqui é que tem muito no Brasil, Gustavo. Roubar TV a cabo ou fazer o GatoNet. Desbloquear todos os canais de TV aberta com um aparelho ou de forma fácil e barata com alguém que trabalha com esses esquemas fazem de você um corrupto. Então você tem lá, você não está pagando a TV a cabo, mas você tem os canais fechados também, né? Vários ali, todos que são pagos até a parte. Todos os de esporte. Como você ficou sabendo todos de esporte? Você assistiu o jogo ontem que é exclusivamente de um canal a cabo, sendo que você não tem ali a assinatura correta. Você tem o GatoNet, o famoso GatoNet. Isso é um ato de corrupção. Vamos lá, Lucas. Outro ato aqui também, ó. De respeitar lugares reservados. Quem nunca estacionou o carro em uma vaga destinada a deficientes físicos? Ou quem já sentou na cadeira para idosos, só para dar aquele cochilo e acabar deixando uma pessoa de idade em pé no ônibus? Pois é, Lucas. Vai lembrar, pessoal, que tem as exceções, sim. Existem, sim, exceções, quando digo de lugares, tá, pessoal? Não vagas de estacionamento, que realmente não existe na legislação vamos dizer assim... Como a gente pode dizer? Uma exceção. Mas normalmente, lugares no ônibus destinados a pessoas com deficiências, pessoas com idades avançadas, tem uma exceção. Em caso de eles não estarem presentes, não existir pessoas presentes, você pode utilizar. Tá lá escrito, ausentes pessoas nessa condição, o uso é livre. O uso é livre. Mas, quando aparecer, pessoal, você deve dar assim o seu lugar e não fingir que está dormindo, porque isso tem que ter um senso para não acabar cometendo isso e a pessoa não ser prejudicada, pessoal. Pois é, porque isso é um ato de corrupção. Corrupção. Esse que você leu foi o 13º? 11º. 11º, então... 12º agora. 12º. Furar fila. Isso é tão comum que as pessoas nem pensam no outro antes de pedir para um conhecido que já está ali prestes a ser atendido realizar os seus procedimentos, por exemplo, né? Outra forma de furar fila, isso é demais, é colocar crianças no colo só para passar na frente de quem espera pacientemente a vez própria. Só para agilizar. Só para agilizar, você pega uma criança que nem é sua filha. Fala, não, vamos ali, rapidinho. Põe a criança no colo, daí você ganha espaço ali, né, preferencialmente. Só pegar a preferencial para conseguir. Ser prioridade aí de atendimento. Então, furar fila, esse é o primeiro ponto do furar fila, né? Pedir para alguém ali que já tá na fila paga ali para mim, arruma aí, me atende aí rapidinho. Furar fila também é um ato de corrupção. Vamos lá, o 13º, contrabando gourmet, é isso mesmo? É isso mesmo, contrabando gourmet. Contrabando gourmet, curioso. Se você viajou para fora do país e algum amigo pediu que você trouxesse um produto de fora, pelo fato de ser mais barato, você está contribuindo com uma forma de contrabando chamado gourmet. Primeira vez que eu estou ouvindo isso. É um contrabando chique, né, menino? Contrabando gourmet. Talvez realmente alguns produtos sejam um pouco mais baratos devido aos impostos não ser aplicados. Não são os mesmos impostos aplicados
é diferente de um país para o outro. Aqui no Pois é. Brasil... Mas se a pessoa tá viajando e você pedir pra ela te trazer os produtos, assim, porque lá é mais barato, você não tá viajando junto com ela, tem toda uma série de questões, por isso que é chamado de contrabando gourmet. Tem toda uma ideologia por trás, né? Nem tudo pode ser passível de contrabando, realmente. É um presente que a pessoa tá dando, Sim. mas existe o contrabando gourmet. Existe bastante. Falsificar assinatura. Eita, nós. A clássica clássica falsificação de assinatura vem desde cedo. Por exemplo, quando um adolescente assina alguma notificação que foi enviada a seus pais. Há também aqueles que se passam por outras pessoas em outras situações. Todavia, esta prática é errada em qualquer circunstância. Só a título de exemplo, só para a gente poder concluir aqui, as fontes que a gente utilizou para esse tipo de corrupção foi o estudo prático, o RBNA Consult e os significados. O estudo prático foi para os tipos de corrupção, o RBNA Consult fez 14 práticas e os significados sobre o que é corrupção, lá do latim, corruptos, enfim. Então aqui está as fontes dadas aí. Mas aí, Gustavo, falsificar assinatura, hein? A famosa falsidade... Falsidade ideológica. Se passar por outra pessoa. Acontece, né? É uma coisa que muita gente comete. Talvez você vê, assinar um boletim de escola, você que é aluno. Aquela notificação. Parece besteira, mas é um tipo de corrupção. É crime, sim, porque se passar por outra pessoa sem consentimento, tá? A pessoa ter um registro que você está sendo comprovado que você está representando essa pessoa, isso sim é um crime, pessoal. Principalmente colocar o nome da pessoa ali, fulano de tal, aí colocar o nome de outra pessoa para se passar por ela, é um crime muito grave, pessoal. Então, é uma coisa a se pensar. A gente falou 14 tipos de corrupção. Você vê corrupção gourmet, esse aí acho que foi... O contrabando gourmet é maravilhoso, né? O contrabando gourmet é icônico, né? Existe. E são coisas muito comuns, né? Sim. O gato net, que existe por aí. O famoso gato net. O famoso gato net, né? Assistir aquele jogo. Aquele cineminha em casa. Aquele cineminha em casa, como a gente já teve sites aí que foram descobertos, depois até faliram muitos por esse ato. Sonegar impostos, né? A parte do troco errado. Acho que aí vai muito além até de corrupção, vai dar honestidade da pessoa, né? Vai dar ética da pessoa. A ética, você tem que ter ética. Você percebeu que a pessoa te deu o troco errado. Assim como você não gosta que a pessoa te dá o troco a menos, né? Seu troco é R$15, a pessoa te dá 14, você vai lá cobrar o R$1 que tá faltando. E se a pessoa te dá 16, mas o troco é 15, você tem que devolver aquele R$1. Principalmente no supermercado, né? O operador de caixa no final do dia vai sair do salário dele. Muitos têm o famoso quebra de caixa. Se tá faltando, até mesmo quando fala assim, eu posso ficar te devendo tanto? Muitos pagam por aquele, posso estar te devendo tanto? É só R$1 só. É só R$1, é só 10 centavos. Muitas vezes o operador de caixa, ele paga pela essa quebra de caixa, porque tá faltando. Não estou falando que são todos os lugares, mas a maioria dos lugares são assim, pela essa quebra de caixa. Você vê, a corrupção tá ali presente. A gente dia a dia. Nosso dia a dia. Muitas vezes por coisas pequenas, mas existe. Está ali resistente. Você saber, né, a corrupção passiva, eu achei interessantíssimo. A gente ouve muito, o político foi preso por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro a gente já entende como é que é. Agora, a questão das corrupções, que eu achei assim, sensacionais, né? Por exemplo, a corrupção ativa, que é quando ocorre diretamente com a pessoa, a passiva, quando tem uma terceira ali envolvida, né? A lateral, corrupção lateral é curiosíssima, né? O benefício próprio do sócio. É uma coisa que a gente vê, mas a gente não sabe o nome. Então ele é dado com corrupção lateral, quando é um benefício. Quando a pessoa tem que se beneficiar através de uma ação ali, empresarialmente, né? Vamos dizer assim. Pois é, são muitos tipos de corrupção, são 4 que a gente trouxe aqui, os 14 práticas, mas ocorre muito que tá tão presente no nosso dia a dia
que a gente tem que começar a se policiar para ver se a gente não é corrupto. Se nós não somos pessoas corruptas, né? Pô, será que eu tô sendo corrupto fazendo isso, aquilo outro, né? Pirataria. Né? Pirataria, falsificação de carteirinha de estudante, a compra da habilitação, isso traz também uma séria consequência, muitas vezes. Aceitar produtos sem nota fiscal. Então, uma recomendação que eu sei que é difícil, porque tem muitas empresas, muitos lugares, que não emitem nota fiscal. Simplesmente por não até mesmo não tem nem tem CNPJ. Mas são ali mercadinhos e tal. Poxa, a gente precisa pensar também que sonegar imposto é crime, né? E por mais que a gente tente ajudar a economia local, né, é complicado. Porque senão a gente vai acabar cometendo um crime por querer... Olha o efeito dominó disso. Você vai ajudar uma economia local, ajudando na vendia de alguém, só que ele está comprando aquele produto sem a nota fiscal, e isso acaba fazendo de você, sem querer, um corrupto, porque sonegar impostos é uma prática de corrupção. Pois é, Lucas. Só aquele ato de não emitir a nota fiscal é uma sonegação de impostos. CPF na nota? Você quer? Aí você fala, não quero. Até aí tudo bem, pelo menos você está recebendo a notinha fiscal. Mas muitos nem pedem, nem falam pra vocês. Você vai querer a nota fiscal? Não falam isso. Muitos deixam de lado porque é uma forma de... Não vão oferecer para que não tenha a cobrança desse imposto. Para que não haja problemas, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele é um dos mais fortes no mundo inteiro. Sim. Né? Ele é reconhecido internacionalmente, ele tem uma força e ele tem uma... E cada vez mais as pessoas estão sabendo quais são os seus direitos e deveres. Sim. Né? E o Código de Defesa do Consumidor do Brasil é muito elogiado porque muitas vezes em outros países esse direito do consumidor não existe. É nítido. Quando você tem um problema, amigo, problema seu, se vira aí. Se você quiser entrar na justiça, se você conseguir alguma coisa na justiça, muito que bem. Mas se não, problema seu, segue a sua vida. Já que no Brasil isso é uma coisa levada muito a sério. Então o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa que a gente deve avaliar, porque o Código de Defesa do Consumidor ele não defende só o consumidor do lado da gente, né, como cliente, mas também como o empresário também. Ele defende ambos os lados. Pois é, o empresário, a empresa que também é cliente de uma outra empresa, por exemplo, isso é notório. E uma coisa que é interessante, corrupção não é só roubar, né? Corrupção é muito além do que roubar, do que furtar, por exemplo, no público, né, funcionalismo público, na política. A gente vê muito corrupção envolvendo política. Sim. A gente esquece que a corrupção está presente diariamente em todos os setores da vida, né, como a gente acabou de ler aqui para vocês. Então, tem que tomar cuidado, tem que se preservar para ver se a gente não é corrupto e ficar de olho. Porque se a gente for conivente, corrupção passiva, né, for conivente com o que está acontecendo e é uma prática de corrupção, nos tornamos corruptos. E assim a gente acaba se prejudicando também. Uma coisa vai levando a outra. O mais engraçado que a gente tem visto aqui, que nossos podcasts, nessa sequência dos episódios, um está se ligando ao outro. Pois é, os temas todos eles estão interligados porque a gente está abordando essa temporada pessoas, né? Características das pessoas. Então essa temporada do Podcast Mais Futuro é uma temporada que está associando a história de alguém e a pessoa é a notícia. Querendo ou não, existem pessoas corruptas no dia a dia, né? Então, cada episódio está se ligando. E corrupção está presente em tudo, né? Na democracia, na liberdade, em tudo. E muitas vezes a gente acaba cometendo e a gente nem percebe. A gente falou muitas aqui que muita gente nem percebe. Muitas vezes, bater aquele ponto com o meu colega, aquele amigo. Não é nada demais, não. É besteira. Assino aqui pra você. Não, meu camarada, vamos lá. Mas isso é um tipo de corrupção que a gente nem percebe. Não, só ajudar ele. Muitas vezes essa ajuda pode se interpretar de outra forma. De gente boa, o inferno tá cheio. É o que dizem, né, por aí? Diz o ditado. Então, você vê, existem milhares de corrupções que tá presente diariamente na nossa vida, não só no nosso país, mas também em
todo lugar onde a gente vá. Então é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, para que a gente não permita que isso aconteça, porque a gente acaba sendo prejudicado ao final de tudo. Parece que não, mas sim. A sonegação de impostos é um ato, mesmo que o imposto do Brasil é um dos impostos mais altos que existem, mas há uma prejudicação. Vai prejudicar a gente no final de contas. É aquele ciclo, é um loop. Sempre vai dar aquele loop. Sempre vai ficar voltando, sempre no mesmo lugar. É uma coisa leva a outra. Não tem dinheiro para construir hospital? Mas por que não tem dinheiro? Porque houve alguém, em algum lugar, houve uma sonegação de impostos que não teve arrecadação, que precisou para aquele local, para a prefeitura, estado, ou seja, ou a federação, e aí vai sempre gerando uma coisa a outra. Aí você pode pensar assim, mas só eu vou começar a pagar meus impostos? Só eu vou começar a emitir nota fiscal? Mas se todo mundo pensar assim, a situação vai melhorar. Porque no momento, muita gente não está aceitando a nota fiscal, e na nota fiscal está lá escrito a quantidade, o valor do imposto estadual, o valor do imposto federal, para você saber que você está pagando e que você está contribuindo para que você usufrui, que é a saúde pública, a segurança e as demais questões que são obrigatórias que o Estado tem que lidar por direito que está previsto na Constituição. Isso, se você quer também, aproveitando, se você quer entender também um pouquinho sobre impostos aí que a gente paga hoje no nosso país, já falamos também no nosso podcast sobre ICMS, que é um dos impostos mais importantes que a gente, hoje atualmente, que a gente mais paga. Tem o IPCA 15, que é a cota da inflação, né, uma questão de inflação. A gente falou bastante sobre isso na primeira temporada, né? A gente falou na primeira temporada, se você procurar uns episódios aí anteriores, a gente também fala um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto. Maratona a gente, bobo. Põe lá dos primeiros. Aproveita para maratonar a primeira temporada toda, são 15 episódios, aproveita para ver nossa primeira temporada. E se você também quiser dar uma olhada também nessa nova temporada, segunda temporada agora, também volta também, dá uma olhadinha de novo e compartilha para as pessoas, tá certo? Pois é. Você descobriu que você é corrupto hoje? Conta aí pra gente. Se você também já presenciou algum ato de corrupção, algumas vezes, até essas corrupções que a gente falou aqui, que não é tão falada, mas existem. A lateral, gourmet, outros tipos de corrupções também. Mas realmente, qual que você olhou assim e falou, meu, como assim? Contrabando gourmet você já fez? Como assim? É uma coisa curiosa, é a primeira vez que a gente ouve essa palavra, nem sabia que era chamada assim, mas existe a chique, né? Corrupção gourmet. Esse contrabando gourmet, ele tá presente e a gente nem percebe. Tá espalhado aí nas redes sociais também bastante, viu? Então, pessoal, veja como que é. A corrupção tá aí, conta pra gente aí, fala pra gente, coloca nos comentários aqui. Ou marca a gente nas redes sociais usando a hashtag podcastmaisfuturo. Exatamente. Certo? Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu Instagram é @euLucasRogério. E o meu Instagram é LimaINV. Segue a gente lá. E também pode mandar nosso direct também sobre a sua opinião. Tá certo? Pode sugerir tema de reportagem, qualquer coisa, utilizando a hashtag como o Gustavo bem falou. E domingo que vem a gente volta, né? Com um novo assunto e um novo debate. Muito bem. Tá certo, pessoal? Isso aqui foi o Podcast Mais Futuro. Até a próxima semana e até mais. Tchau. Tchau.